Há 2.847 dias eu não vejo meu filho Rafael. Sei o número exato porque marco cada manhã no calendário que escondo dentro da gaveta da mesa de cabeceira, longe dos olhos das enfermeiras que acham que estou ficando senil. Não estou. Minha memória está perfeita. E é justamente por isso que a dor é tão insuportável. Se eu fosse louco, talvez não lembrasse de cada sacrifício que fiz, de cada promessa que ele quebrou, de cada lágrima que derramei nesses quase 8 anos de silêncio absoluto. Meu nome é João Carlos, tenho 79 anos e essa é a história mais dolorosa que vou contar na minha vida. É sobre como um pai pode amar tanto que se destrói por completo, e sobre como um filho pode ser tão cruel que consegue apagar o próprio pai da existência. Quando Rafael nasceu em 1985, eu tinha 31 anos e trabalhava como servente de pedreiro na construção civil. Sua mãe, minha querida Conceição, morreu 2 semanas depois do parto por complicações que os médicos não souberam explicar direito. De uma hora para outra, me vi sozinho com um bebê que chorava dia e noite, sem saber nem como trocar uma fralda. Os primeiros meses foram um inferno. Eu acordava de madrugada para preparar mamadeira, saía de casa às 5 da manhã para trabalhar, voltava morto de cansaço e ainda tinha que cuidar dele, dar banho, fazer dormir. As vizinhas me ajudavam quando podiam, mas a responsabilidade era toda minha. Tinha dias que eu chorava junto com ele, perdido, sem saber o que fazer. Mas olhava para aqueles olhinhos escuros, iguais aos da Conceição, e sabia que tinha que ser forte. Ele era tudo o que me restava dela, tudo o que me restava no mundo. Quando Rafael completou 2 anos, percebi que um salário só não ia dar conta. O menino estava crescendo, precisava de mais roupa, mais comida, remédios quando ficava doente. Foi quando arrumei meu segundo emprego, limpando escritórios à noite. Saía da obra às 5 da tarde, corria para casa, dava banho nele, fazia janta, deixava ele com a Dona Maria que morava ao lado e ia para o centro da cidade limpar prédios comerciais até 2 da madrugada. Chegava em casa destruído, dormia 3 horas e recomeçava tudo. Nos fins de semana, carregava cimento e tijolo para quem estava construindo. Era pesado, mas o dinheiro extra fazia diferença. Rafael não podia faltar nada. Não podia crescer com as mesmas dificuldades que eu cresci. Ele merecia coisa melhor. Lembro perfeitamente do dia que ele disse que queria ser médico. Tinha apenas 7 anos e acabara de sair do hospital depois de uma pneumonia. Ficamos 5 dias internados, eu dormindo numa cadeira desconfortável ao lado da cama dele, vendo os médicos entrarem e saírem, cuidando dele com tanto conhecimento e carinho. Quando recebeu alta, Rafael me olhou com aqueles olhos brilhantes e disse: "Pai, quando eu crescer, quero ser médico que nem o Dr. Ricardo. Quero cuidar das pessoas que estão sofrendo." Meu coração quase explodiu de orgulho. Ali mesmo, segurando a mãozinha dele enquanto saíamos do hospital, prometi para mim mesmo que ia fazer de tudo para realizar esse sonho. Não importava o preço. A partir daquele dia, comecei a economizar cada centavo pensando no futuro dele. Cortei tudo o que podia cortar. Parei de comprar cerveja nos fins de semana, parei de comer fora, remendava minhas roupas velhas em vez de comprar novas. Todo o dinheiro que sobrava ia para uma latinha que escondia dentro do guarda-roupa. Era o fundo para a educação do Rafael, porque eu sabia que criança pobre só tinha uma chance de subir na vida: estudando. E estudar custava caro, muito caro para alguém como eu.
Quando Rafael entrou no ensino fundamental, matriculei ele na escola particular mais barata que encontrei. Mesmo sendo a mais barata, custava quase a metade do que eu ganhava na construção civil. Precisei arrumar meu terceiro emprego, vendedor de picolé nas ruas nos fins de semana. Empurrava um carrinho de sorvete debaixo do sol escaldante, gritando "Picolé, picolé!" pelas ruas do bairro, vendo o pessoal me olhar com pena ou desprezo. Muitas vezes encontrava colegas da obra que faziam piada. "João Carlos virou sorveteiro, hein?" Eu fingia que ria junto, mas por dentro morria de vergonha. Vergonha não por vender picolé, mas por não conseguir dar uma vida mais digna para o meu filho. Rafael sempre foi um menino estudioso e inteligente. Chegava da escola e já ia direto fazer lição. Eu chegava morto de cansaço dos 3 empregos e ele estava lá, debruçado sobre os cadernos na mesa da cozinha, iluminado pela lamparina, porque às vezes cortavam a luz por atraso no pagamento. Nunca reclamou de nada. Nunca pediu brinquedo caro. Nunca pediu roupa de marca. Parecia entender, mesmo sendo criança, que nossa situação era difícil. Isso me dava ainda mais força para continuar. Ver ele se destacando na escola, tirando notas altas, sendo elogiado pelos professores, fazia todo o sacrifício valer a pena. No ensino médio, as coisas ficaram mais apertadas. Rafael precisava de mais material, livros caros, cursinho preparatório. Foi quando arrumei meu quarto emprego. Vigia noturno numa fábrica de ração. 3 noites por semana, depois de limpar os escritórios, ia direto para a fábrica e ficava lá até às 6 da manhã. Dormia 2 horas por dia nos dias que fazia esses 2 plantões. Meu corpo estava no limite. Sentia dores em todas as articulações. Tinha dor de cabeça constante. Vivia tomando dipirona, mas não podia parar. Rafael estava no 3º ano. Ia fazer vestibular para medicina. Todo o sacrifício de anos estava chegando ao momento decisivo. Durante esse período, nossa relação estava mais forte do que nunca. Ele via meus esforços e se dedicava ainda mais aos estudos. Chegava do cursinho e me contava sobre as matérias, sobre os professores, sobre como estava se preparando para a prova. Eu não entendia metade do que ele falava sobre química orgânica e física quântica, mas ouvia tudo com atenção e orgulho. Às vezes ele falava: "Pai, quando eu me formar, vou cuidar do Senhor. O Senhor não vai precisar trabalhar tanto. Vou dar uma vida boa para o Senhor." Essas palavras me davam energia para aguentar mais um dia, mais uma noite sem dormir, mais uma semana de sacrifício. Guarde bem essa promessa que meu filho fez, porque daqui a alguns minutos você vai entender por que essas palavras hoje são como punhais cravados no meu peito. O vestibular foi em dezembro de 2003. Rafael tinha estudado como nunca vi ninguém estudar na vida. Acordava às 5 da manhã. Estudava até ir para o cursinho. Voltava à noite e estudava mais até meia-noite. No dia da prova, acordamos às 4 da manhã. Fiz um café reforçado e um sanduíche caprichado. Fomos juntos de ônibus até a capital. Durante a viagem de 2 horas, ele repassava mentalmente as matérias e eu ficava rezando baixinho, pedindo para Deus ajudar meu menino. Quando chegamos na universidade e vi aquela multidão de candidatos, muitos deles chegando de carro com os pais bem vestidos, senti um aperto no coração. Será que meu filho, filho de um pedreiro, filho de uma família pobre, teria chance contra toda aquela gente? Mas quando olhei para o Rafael, vi uma determinação no olhar dele que me tranquilizou. Ele tinha se preparado para isso
a vida inteira. Tinha o conhecimento, tinha a inteligência, tinha a força de vontade. E, principalmente, tinha um pai que havia sacrificado tudo para dar essa oportunidade para ele. Na porta da universidade, antes dele entrar para fazer a prova, segurei o rosto dele com as 2 mãos e disse: "Filho, independente do resultado, eu já sou o pai mais orgulhoso do mundo. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida." Ele me abraçou forte, tinha lágrimas nos olhos e disse: "Pai, vou conseguir, por mim e pelo Senhor." O resultado saiu 3 meses depois. Rafael tinha passado em 3º lugar. 3º lugar entre mais de 1000 candidatos. Quando vi o nome dele na lista, afixada no mural da universidade, caí de joelhos ali mesmo, na frente de todo mundo, e comecei a chorar como uma criança. As pessoas deviam achar que eu era louco, mas não me importava. Meu filho, meu menino, filho de um pedreiro que mal sabia escrever direito, tinha conseguido entrar na faculdade de medicina. Todos os anos de sacrifício, todas as noites sem dormir, todos os empregos pesados, tudo tinha valido a pena naquele momento. A festa de comemoração foi no nosso quintal pequeno. Comprei 2 garrafas de refrigerante, fiz um churrascozinho simples e chamei os vizinhos que sempre torceram pelo Rafael. Não era nada luxuoso, mas estava cheio de amor e orgulho. Rafael estava radiante, sorrindo como nunca tinha visto ele sorrir. Ele me abraçou na frente de todo mundo e disse alto, para todos ouvirem: "Tudo isso só foi possível por causa do meu pai, que é o maior herói que eu conheço." Nunca me senti tão importante na vida. Nunca me senti tão realizado. Pensei que finalmente tinha cumprido minha missão como pai. A faculdade durava 6 anos. 6 anos pela frente de ainda mais sacrifício. Porque Rafael precisava morar na capital, pagar pensão, alimentação, material didático, tudo muito caro. Vendi nossa casinha humilde e me mudei para um quartinho minúsculo nos fundos de uma oficina mecânica. Continuava com meus 4 empregos. Mandava quase tudo que ganhava para ele. Sobrava tão pouco para mim que às vezes ficava 2 dias comendo só pão com margarina. Mas estava feliz. Meu filho estava estudando medicina. Estava realizando o sonho que tínhamos construído juntos. Durante os 2 primeiros anos da faculdade, Rafael vinha me visitar todo fim de semana. Chegava na sexta à noite, cansado, mas feliz. Me contava sobre as aulas, os professores, os colegas novos que estava fazendo. Eu preparava os pratos que ele mais gostava. Macarronada, frango assado, doce de leite que eu mesmo fazia. Ficávamos conversando até tarde, ele me explicando sobre anatomia e fisiologia, me mostrando os livros grossos cheios de desenhos que eu não entendia, mas achava fascinante. Eu ouvia tudo com atenção, orgulhoso de ver como meu filho estava se tornando uma pessoa culta, inteligente, preparada para salvar vidas. Mas, gradualmente, percebi que as visitas começaram a ficar mais espaçadas. De todo fim de semana, passou para 2 vezes por mês. Depois, 1 vez por mês. Depois, só em ocasiões especiais. Quando eu perguntava, ele sempre tinha uma justificativa. Muito estudo, trabalhos em grupo, estágios nos hospitais. Eu entendia perfeitamente. Medicina era uma carreira difícil, exigente. Não podia ser egoísta e querer que ele perdesse tempo vindo me ver quando deveria estar se dedicando aos estudos. Mas confesso que sentia saudade daqueles fins de semana juntos, das nossas conversas, da sensação de ainda ser importante na vida dele. No 3º ano, ele me apresentou uma namorada. Carolina,
uma moça da turma dele, filha de médicos, de família bem estruturada da capital. Ela veio me conhecer uma única vez. Foi educada, mas percebi no olhar dela uma certa surpresa, talvez até constrangimento, quando viu onde e como eu vivia. Meu quartinho era mesmo muito simples, modesto demais para os padrões que ela conhecia. Rafael ficou um pouco envergonhado também, percebi. Tentou explicar para ela que nossa situação era temporária, que assim que ele se formasse, as coisas iriam melhorar. Isso me doeu um pouco, mas entendi. Ele estava construindo uma nova vida. Estava se inserindo num meio social diferente do nosso. Era natural que se sentisse deslocado entre esses dois mundos. As ligações também começaram a diminuir. Antes falávamos toda semana. Depois passou para 2 vezes por mês. Depois, 1 vez por mês. Quando eu ligava para ele, sempre estava ocupado. Tinha que desligar rápido porque estava estudando ou saindo com os colegas. Suas palavras ficaram mais curtas, mais formais. Começou a me tratar com uma polidez distante que me machucava. Não era mais pai, era o Senhor. Não era mais te amo, era até logo. Cada conversa era como se estivéssemos nos afastando um pouco mais. Como se ele estivesse subindo uma escada e eu ficando lá embaixo, cada vez mais pequeno, cada vez mais irrelevante. Mesmo assim, eu continuava mandando o dinheiro religiosamente. Todo dia 5, sem faltar nunca, mesmo quando eu estava doente, mesmo quando não tinha comido direito, mesmo quando meu corpo estava gritando de dor e cansaço. Porque sabia que ele dependia de mim. Ainda éramos uma equipe. Ainda estávamos lutando juntos pelo mesmo objetivo. Ou pelo menos era isso que eu pensava. No 4º ano, Rafael arrumou um estágio remunerado num hospital particular. Disse que agora podia se sustentar sozinho, que eu não precisava mais me sacrificar tanto. Fiquei feliz por ele, orgulhoso da sua independência. Diminuí um pouco o valor que mandava, mas continuei ajudando porque sabia que o salário de estagiário não era muito. Usei esse dinheiro que sobrou para finalmente me tratar. Estava com problemas no coração, dores constantes no peito, pressão alta. Anos de trabalho excessivo estavam cobrando o preço. Mas valeu a pena, pensei. Meu filho estava quase formado, quase realizando nosso sonho. A formatura foi em dezembro de 2009. Eu tinha 55 anos, cabelos já completamente grisalhos, corpo quebrado de tanto trabalho pesado, mas um coração transbordando de orgulho. Comprei um terno usado numa loja de segunda mão. Era o melhor que podia pagar. No dia da cerimônia, cheguei 2 horas antes para garantir um lugar na primeira fileira. Queria ver meu filho recebendo o diploma de perto. Queria gravar aquele momento na memória para sempre. Quando chamaram o nome Rafael Santos Oliveira e ele subiu no palco, eu não consegui me conter. Comecei a chorar e gritar de alegria, sem me importar com o que as outras pessoas pensariam. Ali estava meu menino, que eu criei sozinho, que se tornou médico contra todas as probabilidades. Depois da cerimônia, houve uma festa no salão da universidade. Rafael me levou para conhecer os professores, alguns colegas, a família da Carolina. Eu me sentia um pouco deslocado no meio de tanta gente elegante, mas estava nas nuvens de felicidade. Meu filho era médico, todo o sacrifício tinha valido a pena. Na hora de ir embora, Rafael me abraçou e disse: "Pai, obrigado por tudo. O Senhor fez isso acontecer." Voltei para casa flutuando. Sentia que minha missão como pai estava cumprida. Rafael conseguiu uma residência
em cardiologia num hospital conceituado da capital. Era uma oportunidade única, ele me explicou, que abriria todas as portas para uma carreira brilhante. Eu concordei completamente. Queria o melhor para ele, sempre quis. Ele se mudou para um apartamento maior, mais bem localizado. As visitas praticamente pararam. De 6 em 6 meses, talvez, sempre corridas, sempre com pressa. Quando vinha, falava sobre os casos complexos que operava, os médicos famosos com quem trabalhava, os congressos que participava. Eu ouvia tudo com atenção e orgulho, mesmo não entendendo a metade. Meu filho estava se tornando um médico importante, respeitado. Era isso que sempre sonhamos. Em 2012, Rafael se casou com Carolina. O casamento foi numa igreja linda da capital, uma festa elegante num clube chique. Eu me senti perdido no meio de tanta sofisticação. Meu terno velho destoava completamente do ambiente. As pessoas me olhavam com curiosidade, alguns com pena. Rafael me apresentou para alguns convidados como meu pai que me apoiou durante toda a faculdade. Mas percebi que preferia manter as conversas curtas. Era compreensível. Eu realmente não tinha muito em comum com aquela gente. Vinham de mundos completamente diferentes. Durante a festa, fiquei a maior parte do tempo sozinho numa mesa no canto, observando meu filho dançar com a esposa, conversar animadamente com os colegas, ser cumprimentado por pessoas importantes. Ele parecia feliz, realizado, inserido naquele mundo que sempre sonhara fazer parte. Senti uma mistura de orgulho e melancolia. Orgulho porque ele tinha conseguido tudo o que queria. Melancolia porque percebi que eu não fazia mais parte da vida dele. Eu era o passado, ele era o futuro. Eu era a origem simples que ele preferia esquecer. Ele era o destino brilhante que havia conquistado. Os netos vieram em 2014 e 2016. Primeiro a Isabela, depois o Lucas. Crianças lindas, saudáveis, inteligentes. Eu as amava profundamente, mas era um amor à distância. Rafael só me trouxe para conhecê-las quando já tinham alguns meses. As visitas eram raríssimas, talvez 2 por ano, sempre rápidas. Eu tentava aproveitar cada minuto com meus netos, brincava com eles no quintal, contava histórias, fazia aviõezinhos de papel. Mas eles me viam como um estranho carinhoso, não como um avô verdadeiro. Não conheciam minha história, não sabiam dos sacrifícios que fiz pelo pai deles. Não entendiam por que eu morava sozinho num lugar tão simples. Em 2017, tive meu primeiro infarto. Foi num domingo de manhã. Estava sozinho em casa quando senti uma dor terrível no peito. Consegui ligar para a emergência antes de desmaiar. Acordei no hospital 3 dias depois. Rafael veio me ver. Ficou 2 horas conversando com os médicos sobre meu tratamento. Parecia preocupado, mas de uma forma distante, profissional. Era como se eu fosse mais um paciente que ele estava supervisionando do que seu pai. Quando recebi alta, ele sugeriu que eu fosse morar numa casa de repouso. Seria melhor para o senhor, disse ele. Teria cuidados médicos, companhia, atividades. Recusei na hora. Não queria ir para um asilo. Queria morrer na minha casa, por mais simples que fosse. Mas minha saúde continuou piorando. Diabetes, pressão alta, artrite, problemas de visão. Em 2019, aos 65 anos, tive outro infarto, mais grave que o primeiro. Fiquei 1 mês internado. Rafael vinha me ver 1 vez por semana, sempre corrido, sempre falando sobre como eu precisava aceitar que não podia mais morar sozinho. A cada visita, ele ficava mais insistente sobre a casa de repouso. Dizia que tinha pesquisado,
que conhecia uma muito boa, com médicos competentes, enfermeiras qualificadas. O senhor vai estar seguro lá, repetia. Vai ter os cuidados que precisa. Quando saí do hospital, não conseguia mais cuidar de mim sozinho. Mal conseguia andar, tinha que tomar vários remédios, precisava de ajuda até para tomar banho. Foi então que cedi. Concordei em ir para a casa de repouso que Rafael havia escolhido. Achei que seria temporário, que assim que me recuperasse, voltaria para minha casa. Rafael me trouxe numa tarde de terça-feira de março de 2020. Ajudou a carregar minhas poucas coisas para o quarto, conversou com a coordenadora sobre meus cuidados, me deixou um dinheiro para pequenas despesas. Na hora da despedida, ele me abraçou e disse: "Pai, o senhor vai ficar bem aqui. É o melhor lugar para o senhor agora. Vou vir visitar sempre que puder." Acreditei nele. Por que não acreditaria? Era meu filho, era médico, sabia o que era melhor para mim. Despedimo-nos com a promessa de que nos veríamos em breve. Essa foi a última vez que vi Rafael. Isso foi há exatamente 2.847 dias. Durante os primeiros meses no asilo, eu esperava ansiosamente pelas visitas dele. Toda vez que eu via um carro chegando no estacionamento, meu coração acelerava. Será que é ele? Será que hoje é o dia? Mas os dias passavam e ele não aparecia. Quando tocava o telefone da recepção, eu sempre pensava que podia ser ele ligando para avisar que estava chegando. Mas nunca era. Depois de 3 meses sem notícias, comecei a me preocupar. Pedi para a assistente social tentar contato. O telefone que eu tinha dele não funcionava mais. Ligaram para o hospital onde trabalhava e disseram que Dr. Rafael havia se transferido para outro estado. Não sabiam informar onde. Era como se meu filho tivesse evaporado. Nos meses seguintes, criei 1000 justificativas na minha cabeça. Talvez estivesse muito ocupado com um novo emprego. Talvez tivesse problemas pessoais que não podia compartilhar. Talvez estivesse planejando uma surpresa para mim. Esperava que no meu aniversário, no Natal, no Dia dos Pais, ele aparecesse. Mas os feriados passavam em silêncio. Foi só no 2º ano que a verdade começou a se formar na minha mente como uma mancha escura e inevitável. Meu filho não havia desaparecido. Ele havia me abandonado. Deliberadamente. Conscientemente. Ele tinha feito uma escolha. Seguir sua vida nova sem o peso do pai velho, doente, pobre, que lembrava de onde ele vinha. Durante esses quase 8 anos no asilo, presenciei centenas de cenas que confirmavam minha suspeita. Filhos que visitam os pais uma vez por ano. Netos que não conhecem os avós. Famílias inteiras que simplesmente desaparecem da vida dos idosos. Descobri que o abandono de idosos é mais comum do que eu imaginava. Descobri que somos um estorvo para filhos que querem seguir em frente. Um lembrete inconveniente de responsabilidades que preferem esquecer. Mas o que mais me dói não é o abandono em si. É saber que todos aqueles anos de sacrifício, todas aquelas promessas de gratidão, todo aquele amor que construímos juntos, tudo isso se tornou irrelevante para ele. Quando ele estava pequeno e alguém perguntava quem era seu herói, ele sempre respondia: meu pai. Quando estava no ensino médio e faziam redações sobre pessoas importantes, ele escrevia sobre mim, sobre como eu trabalhava 4 empregos para realizar seus sonhos. Quando estava na faculdade, ele contava para os colegas sobre o pai operário que se sacrificava para pagar seus estudos. Eu era importante para ele então.
eu significava alguma coisa. Agora sou apenas um fantasma do passado, um capítulo da história que ele prefere esquecer. Quando alguém pergunta sobre sua família, tenho certeza de que ele fala só da esposa e dos filhos. Aposto que não menciona o pai que mora num asilo no interior, abandonado, esperando uma visita que nunca vem. Tenho 79 anos agora e sei que não vou viver muito mais. Meu coração está cada vez mais fraco. Minha diabetes está descontrolada. Acordo todas as noites com dores que os remédios não conseguem mais aliviar. Às vezes fico imaginando se ele vai ficar sabendo quando eu morrer. Se vão conseguir localizar ele para avisar do meu funeral. Será que ele vai vir? Será que vai chorar? Ou será que minha morte vai chegar até ele como um alívio? Como a libertação definitiva de um passado que ele quer esquecer? Não sei as respostas para essas perguntas. E talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor morrer na incerteza do que descobrir que realmente não significo mais nada para o menino, que criei com tanto amor e sacrifício. Mas, se você está ouvindo essa história e tem pais idosos em casa ou em asilos, se tem tempo, mas sempre encontra desculpas para não visitá-los, se acha que eles vão entender por que você está ocupado construindo sua vida, eu quero que saiba uma coisa. Nós entendemos sim. Entendemos perfeitamente que vocês têm responsabilidades, compromissos, sonhos para realizar. Mas isso não faz a dor da solidão doer menos. Isso não faz a saudade passar mais rápido. Isso não faz o amor que sentimos por vocês diminuir nem um pouquinho. Seus pais trabalharam, se sacrificaram, abriram mão de sonhos próprios para que vocês pudessem ter oportunidades melhores. Fizemos isso por amor, não por obrigação. E não esperamos que vocês paguem de volta da mesma forma. Só esperamos que se lembrem de nós de vez em quando. Uma ligação, uma visita, um abraço. São coisas pequenas para vocês, mas significam o mundo todo para nós. Se meu filho Rafael estiver ouvindo essa história em algum lugar do mundo onde construiu sua vida nova, quero que saiba que nunca parei de amar ele, nem por um segundo, nem por um dia, em todos esses anos de silêncio. Ele foi, é e sempre será o maior orgulho da minha vida. E se um dia ele quiser me procurar, ainda vou estar aqui, esperando, como sempre estive. Porque é isso que os pais fazem. Amam para sempre, perdoam tudo e nunca desistem dos filhos, mesmo quando os filhos desistem da gente. E você que está me ouvindo, se ainda tem tempo de abraçar seus pais, de dizer que os ama, de passar algumas horas na companhia deles, não deixe para depois. Não espere até ser tarde demais, porque um dia você vai acordar e eles não vão estar mais aqui. E aí, todo o sucesso do mundo não vai conseguir preencher o vazio que vai ficar no seu coração. Conte para mim nos comentários. Quando foi a última vez que você abraçou seus pais? Quando foi a última vez que disse que os ama? Se faz tempo, pare tudo o que está fazendo agora e vá abraçá-los. Porque o tempo não espera por ninguém. E o amor dos pais é a única coisa neste mundo que é realmente incondicional e eterno.